Olá, gente, bem-vindos a mais um Momento de Acolher. E hoje, mais uma vez, a gente vai estar aqui com a Vivian Vargas, ela que é psicóloga e instrutora de Mindfulness e Compaixão e cofundadora do Centro de Promoção de Mindfulness. E mais uma vez, Vivi, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Carol. É um prazer estar aqui com você. Bom, e a gente falou, né, já sobre compaixão. E agora, um pouquinho seguindo um pouquinho essa linha, a gente vai falar sobre a autocompaixão. Então, muitas vezes eu já ouvi o Dalai Lama falar, né, Vivi? Aí você pode contribuir também quando você for fazer a sua fala, que a compaixão é uma coisa só. Que se a gente não consegue cultivar a nossa autocompaixão, a gente também vai ter um pouco de dificuldade de expandir isso, né, para as outras pessoas. E aí, apesar de, para a ciência, haver umas controvérsias nisso, né, então tem alguns estudos que mostram que pode ter pessoas com muita compaixão, né, altos índices de compaixão, mas que não têm bons índices de autocompaixão. A gente pensa nisso como algo muito importante da gente cultivar, né, para conseguir expandir também para os outros. E aí eu queria que você começasse a falar um pouquinho disso, né? Como que é, o que é a autocompaixão e como que é a diferença, né? Se existe essa diferença, se dá para a gente separar essas duas coisas. Uhum. A minha visão é bem como a do Dalai Lama, assim, né? Existe, como você falou, essa divergência na ciência e de verdade o que a gente já conseguiu comprovar é que sim, eu posso ser compassivo sem ser autocompassivo. Mas o que a ciência mostra é que essa compaixão ela vai ter um limite mais rápido, né? Se eu não sou autocompassivo, porque eu esgoto os meus recursos, né? Então é como se fosse uma compaixão meio manca. Então, o Thupten Jinpa, que escreveu Um Coração Sem Medo, ele também diz que a autocompaixão é a mesma compaixão que a gente treinou e aprendeu no vídeo anterior, mas agora voltada para nós mesmos. E já a Christine Neff, que é uma outra estudiosa em compaixão, em autocompaixão, ela tem uma definição que eu acho bem interessante também, né? Que ela define 3 elementos para a autocompaixão. O primeiro seria mindfulness, da gente estar consciente de tudo que a gente está vivendo, de tudo que a gente está sentindo, mas de um lugar de observador, que a gente tende a se super identificar, né? Achar que a gente é o nosso sofrimento, que nós somos nossa ansiedade, nossa dor, e na verdade somos quem experimenta a dor. Então, mindfulness é o primeiro passo. O segundo passo seria a humanidade compartilhada, da gente perceber que, justamente por ser humano, eu também sofro. E isso, ao invés de me isolar, de achar que é só comigo, isso me une ao resto da humanidade. E o terceiro passo seria a autoamabilidade, né? Ao invés de autocrítica. Então, eu poder, já que eu sofro e já que isso é parte da humanidade, como eu posso oferecer para mim mesmo esses desejos de bem-estar, me comprometer com minha própria felicidade e o próprio alívio do meu sofrimento, né? Então, seria esse mesmo movimento, só que agora voltado para nós mesmos. Ótimo, Vivi. E eu queria agora, talvez, se a gente conseguisse conversar um pouco com o pessoal, né, sobre como é uma forma da gente perceber que a gente está precisando de mais autocompaixão, né? Quais seriam as dicas que você daria para a gente conseguir perceber isso? E aí depois, o que a gente pode fazer? Se eu percebo que eu sou uma pessoa muito autocrítica comigo mesmo, né, tenho pouco autocompaixão, o que eu posso fazer? Perfeito. Existem várias práticas, né? Mas existem também formas simples da gente cultivar isso. Então, as próprias práticas de mindfulness que vocês vêm treinando nos ajudam a perceber quando a gente está engajado. Então, se eu fico ali ruminando, pensando, só preso naquele meu sentimento, no meu pensamento, eu posso simplesmente deixar passar e simplesmente observar. Isso é já um ato autocompassivo, né? Ou, por exemplo, se eu estou sofrendo e começo a me isolar e acho que
isso é só comigo, que eu que não dou conta de lidar com as coisas. A gente tem medo de compartilhar a nossa vulnerabilidade, né? Então, não falar sobre isso ou não compartilhar faz com que a gente fique mais sem autocompaixão, né? Mais autocrítico, mais isolado. Então, poder se abrir a essa vulnerabilidade é algo muito importante, né? E também, como você trouxe, né, Carol? Eu acho que perceber que a gente está muito autocrítico, então fez alguma coisa que não foi legal ou que poderia ter sido diferente, a nossa mente tende a ficar ruminando aquilo ali o tempo todo, né, na autocrítica. Ah, por que você fez isso? Você é um burro. Então, ficar atento ao tom que a gente fala com a gente mesmo. Se você não tem coragem de usar esse tom com uma pessoa querida ou com qualquer outra pessoa, talvez valha a pena mudar esse tom que a gente fala com a gente mesmo, né? Se vê como um ser humano que está aprendendo, que está em constante mudança. Então, talvez você não tenha conseguido fazer o melhor hoje, mas aí, ao invés de ficar preso nessa autocrítica, a gente pode voltar a nossa atenção para aquilo que é mais útil. Então, tá, eu errei aqui, como que eu posso fazer diferente da próxima vez? Então, a autocompaixão tem a ver também com essa ação mais construtiva, né? Ao invés de perder nosso tempo se criticando, gastar o nosso tempo pensando em que forma eu posso agir de maneira mais útil. Excelente, Vivi. Acho que foi bem clarificador, né? Esse exemplo que você deu de como a gente fala com nós mesmos, geralmente. Tons que a gente jamais usaria com um amigo em sofrimento ou com um amigo que fez algo errado ou equivocado, né? Alguma coisa assim. E então a gente acha que podia fechar, né, esse nosso bate-papo, pequeno bate-papo, com uma prática, talvez, sobre autocompaixão. Sim, vou fazer uma Inclusive, prática que chama pausa autocompassiva. Oi? não, eu ia falar que inclusive pode ser um mecanismo da gente usar se a gente perceber, né, essa voz de auto-julgamento, enfim. Isso, por isso que ela chama pausa, que ela é bem curtinha, então ela pode ser usada em vários momentos do nosso dia a dia. Basta a gente lembrar os 3 elementos que eu falei no início desse vídeo. Mas eu vou conduzir para vocês verem como que é, tá bom? Vamos lá, então. Você pode oferecer uma postura mais confortável para o seu corpo, uma postura que te ajude a se sentir presente, alerta. Que demonstre abertura. Então, aos poucos, vai trazendo para sua mente agora alguma situação que esteja te causando angústia ou ansiedade. Não precisa ser a pior coisa da sua vida nesse momento. Pode ser algo que te gere um pouco de estresse. E vai se permitindo entrar em contato com isso, abrindo espaço para que isso esteja presente. Para tudo que você sente nessa situação. Ao reconhecer como você se sente, reconheça que isso é sentido também por inúmeras outras pessoas que passam pelo que você passa nesse momento. Isso é parte da humanidade. Você não está sozinho. E por reconhecer tudo que você vive nesse momento, e que isso é parte da humanidade, veja se é possível oferecer um gesto que talvez represente para você acolhimento, cuidado. Pode ser com a mão no peito, no rosto.
no abdômen. E junto com esse gesto, talvez você possa dizer algumas frases para si mesmo. Que eu seja feliz. Que eu esteja livre de todo o sofrimento desnecessário. Que eu tenha força, coragem. Que eu possa experimentar a paz, a alegria e me sentir seguro. Que eu possa estar ao meu lado nessa vida. Pode ajustar essas frases da maneira que elas fizerem mais sentido para você. Talvez você queira dizer outras frases para si mesmo. E no seu tempo, você pode desfazer esse gesto, lembrando que ele também está sempre disponível, sempre que você precisar. E vai se preparando para trazer essa prática ao final, quando estiver pronto. Excelente, Vivi. Muito obrigada por nos ter dado essa oportunidade dessa prática tão gostosa, de eu poder também receber uma prática ao invés de guiar. Então, muito obrigada por Eu que estar aqui com a agradeço, gente. Carol. Então, Para tá mim é certo. realmente uma alegria poder contribuir de alguma forma. Bom, espero que você fique bem, em segurança e que a gente possa se ver em breve. Isso mesmo, Carol, um beijo. Vocês também. Beijo, tchau, tchau.